Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site www.pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. A manutenção da boa saúde da mulher exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Cada mulher tem uma história e uma bagagem hereditária que devem ser analisadas cuidadosamente com a supervisão de um médico. Para garantir uma vida saudável e sem surpresas nesse contexto, a ginecologia é de fundamental importância para garantir às mulheres mais saúde e uma vida plena e feliz. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre a saúde da mulher. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica ginecologista e obstetra, doutora Deise Oliveski. Doutora Deise, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada, Agnaldo. É uma honra estar aqui presente para tirar um pouquinho das dúvidas das mulheres, conversar um pouquinho sobre a minha especialidade. Vamos então tratar desses assuntos tão corriqueiros, no teu lá. Consultório? Isso. Doutora, me diga uma coisa, em que idade deve ser feita a primeira consulta de ginecologia? E com que regularidade a mulher deve consultar um ginecologista? Ok. Bom, não tem uma fórmula matemática para dizer assim, a partir de tal idade a paciente deve começar a fazer a sua revisão ginecológica. Geralmente as mães levam as meninas para uma primeira impressão, umas primeiras orientações com o gineco. Então, seria ali por volta dos 12, 13 anos, a partir da primeira menstruação da menina, muitas vezes para tirar alguma dúvida em relação ao seu ciclo menstrual, sobre hábitos de higiene, e a partir daí tomando segmento para cada, individualizando para cada paciente. Então, é comum. A queixa principal acaba sendo essa, no início da adolescência, a partir da primeira menstruação, é mais ou menos ali por 12, 13, 14 anos. E a partir do momento que a mulher começa, então, o seu acompanhamento, a rotina acaba sendo anual, na maioria dos casos. A consulta compreende não só a parte orgânica, física da mulher, mas também todos os aspectos emocionais, que também fazem parte da saúde ginecológica, e geralmente acaba sendo então uma revisão anual a partir daí. Doutora, qual é a causa da cólica menstrual? Existe solução para o problema? Sim, a cólica, na verdade, assim, Agnaldo, a gente sabe que mais ou menos 50% das mulheres já experimentaram algum tipo de cólica em toda a sua vida reprodutiva. E a cólica, ela é um mecanismo, na verdade, um mecanismo fisiológico do organismo da mulher. Vou te explicar. Toda vez que o útero, ele se prepara, a cada ciclo, o útero da mulher se prepara para uma gestação. Então, ele cria toda essa estrutura para abrigar o embrião. Quando acontece de não engravidar, o útero desmonta essa estrutura. A cólica é exatamente isso, é uma contratura muscular do útero em resposta a um estímulo de uma prostaglandina, de uma substância, e aí acaba acontecendo essa contração. Para algumas mulheres isso é doloroso, é traduzido em forma de dor pélvica. Então, a cólica, ela é um fenômeno inicialmente fisiológico, que também pode ser chamado de dismenorreia. Primariamente seria esse evento, e secundária seriam as patologias relacionadas à cólica mesmo. Doutora, para que serve o exame de Papa Nicolau? Qual sua importância e qual deve ser o período de repetição do exame? Sim. O Papa Nicolau é o exame preventivo do colo do útero e ele deve ser iniciado a partir da primeira relação sexual da mulher, exatamente porque ele ajuda principalmente a avaliar a possibilidade de patologia induzida pelo vírus do HPV e outras alterações celulares. Então, geralmente, acaba sendo em pacientes que já iniciaram sua vida sexual. A periodicidade desse exame, ele depende de cada paciente, tá, Agnaldo? Porque, assim, a maioria das mulheres acaba fazendo orientação do Ministério da Saúde e de outras sociedades de ginecologia que seja feito anualmente.
Entretanto, algumas mulheres, por exemplo, mulheres imunossuprimidas, HIV positivas, que fazem uso de corticoterapia prolongada, por exemplo, podem fazer em intervalo mais curto, né? No caso, a cada 6 meses, ou até mesmo inferior a isso, mas depende de cada paciente mesmo. Via de regra, o exame ele é anual. Anual. Doutora, a menstruação irregular, ela pode ser indício de problema de saúde? Sim, sem dúvida. E uma coisa importante, assim, primeiro, antes de falar de menstruação irregular, é importante saber o que é menstruação regular, né? Porque as pacientes chegam, às vezes, no consultório com uma dúvida, minha menstruação não é regular. Aí eu pergunto para ela me descrever o ciclo. E, na verdade, o ciclo dela é extremamente regular. As mulheres, algumas mulheres podem pensar que o fato de, eu tenho que menstruar sempre no dia 1º de cada mês, por exemplo. Isso não é um ciclo regular. O mês, né, não é todo o mês que tem 30 dias ou 31 dias, alguns meses 28 dias. Então, primeiro é importante estabelecer que a frequência das menstruações seja uniforme. Né? A gente tem como base que um ciclo menstrual padrão, por assim dizer, seria de 28 dias. Né? Intervalos maiores ou menores que isso devem preocupar. Então, assim, se for uma frequência inferior a 25 dias de ciclo ou superior a 35, sempre é bom investigar. Tá? As causas mais relacionadas são patologias uterinas mesmo, né? Ou relacionadas a hormônios, patologias ovarianas. Tá? E aí, conforme a queixa da paciente, a gente individualiza o caso e foca em algum tipo de específico de patologia. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica ginecologista e obstetra, doutora Deise Oliveski. E o assunto do programa de hoje é um programa bem feminino, né? Estamos falando de algumas patologias relativas à saúde da mulher. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Hoje no Informativo Hospital São José nós vamos falar sobre câncer infantil. Um assunto muito importante, recorrente nos dias de hoje, infelizmente, mas que pode ser tratado. Eu converso então com uma especialista no assunto, médica aqui no Hospital São José, doutora Dalisa. Doutora, explica um pouco pra gente então, muitas mães, né, principalmente, têm medo de observar alguma coisa nos filhos, mas a gente sabe que hoje em dia o câncer infantil, que tem, né, vários tipos, mas ele pode ser tratado e ele pode ser diagnosticado precocemente. Como que as mães, o que elas precisam observar? Qualquer alteração que a mãe nota no seu filho, mudou o humor, não está dormindo como ele vinha dormindo, não está se alimentando, uma febre que é muito prolongada, que vai em consulta na emergência ou com seu pediatra e não faz o diagnóstico da causa dessa febre, sim, emagrecimento, suor excessivo, são sintomas de alerta para essas mães procurarem então o seu pediatra ou então o médico da rede do posto de saúde para que se faça a investigação, com exame físico, com exames de laboratório, às vezes, dependendo do tipo de doença, com exames de imagem também, para então ter sim, o quanto antes esse diagnóstico para nos facilitar o tratamento. Sim. As crianças são mais resistentes para as mães, os pais? Demoram então um pouco mais para observar alguma coisa? Existe um pouco de medo, né? Não vou olhar para não descobrir. Sim. Infelizmente existe isso. E a gente tem que desmistificar. Claro. Existe a doença? Existe, mas tem tratamento, tem cura, tem sobrevida longa, boa resposta. Hoje, dados que a gente tem do exterior, porque no Brasil as estatísticas não são tão atualizadas, sim, mas um adulto norte-americano entre 10 mil é um sobrevivente do câncer infantil. Uhum. Então a doença está aí, só que a resposta a um bom tratamento também está. Hoje em dia os tratamentos estão muito evoluídos. Isso acontece no Brasil também? Ou isso é fora do país e a gente pode dizer, não, o tratamento aqui no Brasil funciona tão efetivamente quanto fora do país? Funciona. Isso até é uma dúvida das mães, assim, eu vou tratar no interior ou então eu vou lá para a capital? Sim. A quimioterapia que é fornecida aqui é fornecida em qualquer lugar do mundo. O Hospital São José, em Criciúma, tem condições de tratar as doenças, as neoplasias das crianças. Então,
tu tem condições. Se tu não, coisas que não tem em Santa Catarina, transplante de criança, transplante de medula óssea, nos casos de leucemia, alguns linfomas a gente tem que transplantar. Esses, então, a gente tem que encaminhar, mas existe tratamento sim. Claro. Mas então, o diagnóstico precoce, né, é sempre a melhor solução, ou digamos assim, o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, é o grande passo, e é com o diagnóstico precoce que a gente consegue ter uma melhor resposta. Tá certo. Doutora Dalisa, muito obrigada pelas informações e a gente conversa numa outra oportunidade. Obrigada. O Informativo Hospital São José fica por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Até lá! O olfato é o mais forte dos sentidos e um elo direto para as memórias. 84% das pessoas que entram em ambientes perfumados declaram intenção de retorno. Associe a sua marca ou produto a uma fragrância. Fixe sua marca na memória dos clientes. Nós criamos o aroma personalizado da sua marca. Já pensou em fazer um aroma personalizado? Omnis Marketing Olfativo. Acesse omnistore.com.br. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. E a minha convidada de hoje é a médica ginecologista e obstetra, doutora Deise Oliveski. Estamos falando sobre a saúde da mulher. Bem, doutora Deise, é normal a mulher ter corrimento vaginal? Sim, Agnaldo. Na verdade, corrimento é uma expressão muito abrangente. Tá? Toda mulher possui glândulas no colo do útero que vão produzir uma secreção. Essa secreção, em alguns casos, por exemplo, na hora da relação sexual, ela é responsável pela lubrificação. Certo. Então, sim, é normal ter secreção vaginal. O que a gente acaba se preocupando? Com aquelas secreções que podem estar acompanhadas de outros sintomas, por exemplo, um mau cheiro, uma coceira, e aí sim, pensando na infecção genital relacionada a essa secreção aumentada. Doutora, o que pode provocar dor na relação sexual? Sim. O corrimento, na verdade, falando da lubrificação, é uma das queixas bastante importante no consultório médico, porque se essa lubrificação ela é pouca ou inexistente no momento da relação sexual, já pode causar dor. Isso é só um problema de timing, na verdade, certo, né? Certo. Que a paciente não está adequadamente preparada para penetração, enfim, e aí pode ter uma secura mais importante ocasionando dor. Mas claro que a dor mesmo, a queixa de dispareunia, que seria a dor, a dificuldade na penetração da relação sexual, ela pode estar relacionada sim com infecções, né? Com alterações também até mesmo do trato genital. Essas infecções, por exemplo, podem ser de natureza da própria mulher, de alterações fisiológicas, né, do organismo da mulher, ou até mesmo doenças sexualmente transmissíveis. Então, sempre é importante verificar, né, junto na consulta ginecológica, se essa dor é acompanhada de febre, alguma outra secreção, para a gente poder esclarecer melhor cada tipo de situação. Bem, doutora Deise, uma outra questão. É verdade que os produtos de higiene íntima podem também ser prejudiciais? Com certeza, Agnaldo. Eu costumo brincar quando a paciente tem essa dúvida no consultório, porque a região íntima da mulher ela deve ser limpa, ela não precisa ser cheirosa. Muitos produtos voltados para a saúde da mulher, eles têm na sua composição
pigmento, perfume, que podem, na verdade, ocasionar uma resposta, né, a essa substância. Então, fazendo inicialmente uma produção exagerada de secreção e levando até uma irritação nesse local. Então, a orientação, a dica que eu dou, na verdade, para a higiene íntima seria o sabonete mais neutro possível. No máximo, glicerina, um extrato de malva, camomila, né, que seria um anti-inflamatório natural, né, mas é excelente para a higiene feminina. Bem, doutora, o que são ovários micropolicísticos e que repercussões têm ou podem ter na saúde ou fertilidade? O ovário policístico é uma condição bastante comum, Agnaldo. Cerca de 25% das pacientes, né, acabam desenvolvendo em algum momento da sua vida. É uma condição endócrina. Tá? Então, geralmente, a paciente que tem ovário policístico, ela tem uma alteração também no futuro que pode estar relacionada a diabetes, né, obesidade, então que são situações relacionadas. Mas o ovário policístico, o que acontece? Esse excesso de hormônio masculino, né, esse androgênio que é disposto nessa condição, ele faz com que a mulher tenha sintomas de hiperandrogenismo. Tá? Então, um aumento de pelos, acne, né? E principalmente a alteração de ciclo menstrual, com ciclos anovulatórios. E isso sim faz com que a mulher não consiga ovular em todos os ciclos, né? Então acaba tendo ciclos irregulares, né? Uma dificuldade em engravidar realmente. Doutora, e uma outra questão, quando deve se realizar o exame de mamografia? A mamografia, então, assim, é um exame para rastreio de câncer de mama e é muito importante na rotina, né, dos exames da mulher. Se a paciente já tem um histórico de câncer de mama na família, né, câncer de mama ou ovário na família, a indicação atual é de que o exame seja feito pela primeira vez aos 35 anos. Friso, mamografia. A ecografia é sempre um exame complementar. Às vezes a paciente chega no consultório e pergunta: posso fazer então a ecografia porque dizem que a mamografia machuca? É outro mito, a mamografia não machuca, ela deve ser feita por um profissional habilitado, né? Mas é um exame extremamente importante para o rastreio dessa patologia mamária. E, como eu disse, o primeiro exame é aos 35 anos, se existe um histórico familiar ou até mesmo pessoal de patologia mamária. Mas, para a população geral, a orientação hoje das sociedades de mastologia é que seja feita aos 40 anos, tá? Dos 40 aos 50 a cada 2 anos, e a partir dos 50 anos, aí sim, porque a gente sabe que a incidência do câncer de mama é muito mais alta a partir da 5ª década, deve ser feito anualmente. Doutora, o DIU é um método contraceptivo eficaz? Quais os tipos existentes e como ele funciona? Sim, o DIU ele é um método altamente eficaz e voltou a ficar na moda. Tá? Muitas mulheres elas estão optando hoje em dia por diminuir a utilização dos hormônios. E por o DIU ser um método apenas de barreira, tá? Ele é muito procurado hoje em dia. O DIU ele é inserido na cavidade uterina pelo médico ginecologista, pode ser feito no consultório, tá? E inclusive pacientes que nunca tiveram filhos. Né? Isso também é uma dúvida bastante frequente. É um procedimento simples, né, geralmente feito nos primeiros 2 dias do ciclo menstrual da mulher. E o único porém do DIU que a gente gosta de salientar é que ele deve ser acompanhado. Isso é uma coisa bastante interessante. Por quê? Geralmente a paciente que tem a dúvida, que tem um receio do DIU, ouve aquela história que fulana colocou o DIU e engravidou mesmo assim, teve algum problema. Nesse caso, possivelmente a fulana não fazia o seu controle de DIU. Então, assim, controle de DIU é importante pelo exame ginecológico na ocasião da consulta, né? Então, uma vez por ano, vai lá no ginecologista, vê se o DIU está no lugar, faz a ecografia, vê se ele está bem posicionado e qualquer dor pélvica mais importante, qualquer alteração, procurar o seu ginecologista. Mas sim, é um excelente método, tá? E como tu perguntou, ele também tem a modalidade do DIU medicado, que libera pequenas quantidades de hormônio e aí, além da proteção de barreira, ele acaba fazendo com que a mulher, na maioria dos casos, cerca de 90% dos casos, deixe de menstruar também. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica ginecologista e obstetra, doutora Deise Oliveski, e o assunto do programa de hoje é a saúde da mulher. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Já voltamos.
Olá, eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini e sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou falar um pouco sobre a cirurgia plástica no inverno. Será que é melhor fazer cirurgia plástica no inverno ou no verão? Quais que são as restrições? A bem da verdade, algumas cirurgias elas são mais confortáveis de se fazer no inverno, justamente pela questão do pós-operatório delas. Um grande exemplo é o abdômen, que exige a utilização de cintas e malhas que podem se tornar extremamente quentes com o clima que nós temos na nossa região, né, que chega até 40 graus em alguns dias. Então, é muito nesse sentido. A outra questão é que nós temos uma população que gosta muito de veranear. A cirurgia plástica vai te exigir ficar em algum tempo em recuperação, longe do sol e sem praia. Por isso é importante pensar, de repente vale a pena se preparar para o verão. Cirurgia plástica no inverno. Na próxima semana eu volto com outra dica de cirurgia plástica. Restaurante Sabor e Arte. A tradição e qualidade que você já conhece, agora muito próximo de você no Pio Correia. O lugar perfeito para todas as ocasiões. Do happy hour com os amigos, a um jantar com sequências de massas, risotos e carnes. Em um ambiente aconchegante e climatizado, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sábado, das 19 às 23 horas. Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Bem-vindo ao mundo do inglês para crianças Access. Curso de inglês para crianças a partir dos 5 anos. Kidsland Access. Seu filho pode ser bilíngue. Access, a escola de inglês. Criciúma 3437-5461 e 999-623033. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine, então, ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica ginecologista e obstetra, doutora Deise Oliveski. E o assunto no programa de hoje é a saúde da mulher. Bem, doutora Deise, a pílula aumenta o risco de câncer de mama? Agnaldo, isso é hoje em dia está mudando essa pergunta. O hormônio relacionado ao câncer de mama, quando se criou a pílula anticoncepcional e quando se começou os primeiros estudos sobre o impacto do anticoncepcional na saúde da mulher, as pílulas tinham uma determinada formulação. Hoje em dia, a gente sabe que a dosagem desses hormônios diminuiu bastante e a qualidade desses hormônios modificou bastante. Então, hoje em dia, a gente tem pílulas com dosagem muito menor, né, e com hormônios muito mais parecidos aos hormônios do organismo da própria mulher. Então, quando os estudos que sugeriam a relação não só entre câncer de mama, mas outros cânceres em relação ao uso da pílula, eles eram feitos com aquele tipo de pílula mais antiga, por assim dizer. São estudos da década de 70, 80, então, hoje em dia a gente não tem um estudo forte ainda, relacionado a isso, mas com certeza em breve a gente já vai ter essa resposta. A tendência que a gente percebe é que ele não seja mais um fator tão importante no desenvolvimento de câncer de mama. Doutora, ainda falando em pílula, a mulher que toma pílulas há muitos anos, ela terá dificuldade para engravidar? E se tratando do anticoncepcional oral, que na verdade cada caixinha, por assim dizer, é um ciclo,
a tendência é que a mulher volte a ter ciclos ovulatórios, ou seja, que está apta a engravidar cerca de 4 a 6 ciclos depois da suspensão da pílula. Então pode haver um primeiro mecanismo de adaptação aos seus hormônios, por assim dizer, mas a tendência é que nesse meio tempo de 4 a 6 meses a paciente já volte a ter ciclos ovulatórios. Eu sempre oriento a paciente que quer engravidar, por exemplo, né, quando é que eu paro a minha pílula? Pode suspender o anticoncepcional oral antes e iniciar um método de barreira, por exemplo, preservativo, né? Pois nesse meio tempo ela ainda vai estar segura, né, em relação à anticoncepção, né, no caso de barreira, mas já voltando a ter os seus hormônios funcionando corretamente. Doutora, o HPV está relacionado com o câncer do útero? O HPV ele está relacionado ao câncer de colo de útero. Tá? A gente tem bem diferenciado o câncer do colo uterino, né, que seria a porção mais inferior do colo, próximo do útero, próximo à vagina, e tem o câncer de endométrio. O câncer de colo, 90% dos casos de câncer de colo são relacionados ao HPV. É sexualmente transmissível, o HPV é sexualmente transmissível e é relacionado sim com essa questão. Também relacionado a tabagismo, por exemplo. Já o câncer de endométrio é a outra modalidade de câncer uterino, que seria mais em pacientes a partir dos 60 anos de idade, 50 a 60 anos de idade, mas mais relacionado, por exemplo, à obesidade e diabetes, por exemplo. Bem, doutor, então agora para finalizar a nossa entrevista, o que marca o início da menopausa e quando é considerada precoce? Bom, Agnaldo, o diagnóstico de menopausa ele não é laboratorial, não tem um exame que possa nos dizer assim, bom, a partir daqui a paciente entrou na menopausa. O diagnóstico é clínico, tá? É muito pelo sintoma da paciente, pela queixa. Te digo que a partir do período de 1 ano sem menstruar, a gente já pode considerar a paciente na menopausa, clinicamente. Claro que os eventos climatéricos associados, eles podem começar antes disso e continuar até mesmo depois da cessação dos ciclos menstruais. Mas, em via de regra, né, a menstruação a partir desse período de 1 ano sem menstruar. Ela é considerada precoce quando acontece antes dos 35 anos de idade, né, que a gente considera uma falência ovariana precoce e é sempre importante de investigar essa causa também. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica ginecologista e obstetra, doutora Deise Oliveski. Doutora Deise, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite e Muito ter obrigada. participado e esclarecido ao nosso telespectador. Obrigada, foi um prazer. Bom, e para quem não conhece a doutora Deise, eu tive recentemente o prazer também de entrevistar o Dr. Rodrigo Sebem, que é médico urologista, o casal, né? E aliás, esse casal vai muito além da medicina, né? Eles são proprietários aqui da loja Espírito Santo, no Nações Shopping, uma loja lindíssima, direcionada para o público masculino, né? Vale a pena vir até o Nações Shopping e visitar a loja Espírito Santo. Doutora, me diga uma coisa, agora vamos sair um pouquinho do mérito da saúde. Quando é que surgiu essa veia empreendedora de vocês? Pois então, Agnaldo, a medicina é uma profissão que, sem dúvida, exige muito da gente. E trabalhar com moda, né? Trabalhar com pessoas dessa maneira, não só na questão da patologia, da doença, da saúde, da promoção da saúde, isso é muito bom pra gente. Então, eu acho que a gente pode caracterizar até mesmo como um hobby, né? A gente gosta de trabalhar com pessoas nesse quesito, né? E, inclusive, né, o meu marido também usa muito a marca, então, assim, a gente se identifica com a questão da marca. E eu acho que a Criciúma, no caso, veio como um presente, né? Porque nós não conhecíamos a cidade, acabamos conhecendo por conta da loja da Espírito Santo aqui e fomos muito bem recebidos aqui na cidade de Criciúma. São dois apaixonados por moda? Eu mais do que ele, mas geralmente mulher é mais, mas sim, bastante vaidosas. Bem, doutor, então deixa o teu convite para que as pessoas venham conhecer a loja Espírito Santo. Bom, então eu gostaria de convidar todos vocês que estão assistindo aqui o programa para conhecer a nossa loja, fica aqui no Nações Shopping. A Espírito Santo é uma marca que ela abrange todos os tipos de homem, né? Então, quer o traje mais clássico, uma roupa mais contemporânea, então assim, todos os tipos de homem, todos os estilos, eles são muito bem servidos aqui na loja. Fica o convite, tá? Para que vocês venham, conheçam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão se apaixonar. E vem aí o Dia dos Pais, né, doutora? Exatamente, tem o presente do Dia dos Pais, então tem muitas opções
preços, inclusive. Então, dá para pensar num presente bem legal para o pai, pro Dia dos Pais, sem dúvida. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaudoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa.